o que é necessário recordar? Né? O que é necessário você recordar, eu recordar, todos nós recordar? A Terra de Rudá, ela trabalha com vários conhecimentos, vários saberes, e um deles é a jornada do herói, que é uma espécie de sistematização da jornada humana. O Joseph Campbell, o mitólogo, ele brilhantemente ele fez essa síntese e acabou nos mostrando como é que certos filmes ou certos livros fazem um enorme sucesso porque obedecem a essa saga, às etapas dessa saga. Não existe uma coisa rígida, são 7 etapas, são 12 etapas, são 22 etapas. Não, cada um tem um jeito mais peculiar de abordar isso. Hoje, pelo tempo exíguo, eu queria falar de 3 pontos, apenas 3 pontos dessa jornada, e de uma maneira muito objetiva, que é a separação, a iniciação e o retorno. É bem, na verdade, bem provocativo, porque a gente vem de uma cultura que o ideal é estarmos todos unidos, não largarmos as mãos, estarmos todos no mesmo ideal, ou isso é uma experiência de pertencimento, uma experiência de comunhão, ou isso é uma experiência de miscigenação, de fusão, de uma mistureba. O que vai determinar a diferença de uma coisa ou outra é o nível de diferenciação que cada indivíduo tem para não se deixar levar de roldão por essa massa indiferenciada, essa massa misturada. Então, a separação, a iniciação e o retorno. É muito provocativo dizer que, quer queiramos ou não, em algum momento, a gente tem que lidar com a ideia da separação. E quando fala isso, a gente logo pensa em separação de um casamento, de um namoro, também, evidentemente, de uma relação afetiva, mas separação ou daquilo que a gente gosta muito, ou daquilo que a gente não gosta, mas a ideia é da gente pegar uma distância, tomar uma distância e olhar de longe, olhar de fora. Né? Isso nem sempre é uma decisão intelectual, nem sempre é uma escolha, olha, vou fazer isso, não. Muitas vezes nós somos levados a viver esse processo de separação. Para a gente, na distância, poder ter uma avaliação, uma observação, uma decantação. Porque senão, se a gente fica ali no seio familiar, se a gente fica debaixo da saia da mãe, se a gente fica no conforto do lar o tempo inteiro, no conforto de um vínculo que parece que... A gente, quando faz, às vezes, concurso público, a gente tem no nosso imaginário a ideia de que nós não poderíamos ser demitidos, né? Porque nós temos uma estabilidade, nós temos uma segurança, como se a vida trouxesse essa estabilidade. A qualquer momento a gente pode morrer, a qualquer momento alguma coisa pode acontecer tão grave, ou tão maravilhosa, tão surpreendente, que não estava na nossa agenda, não estava na nossa programação. A separação, muitas vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, é muito importante para esse processo de depuração, de decantação, de purificação, de diferenciação e de singularizar-se, a pessoa de se singularizar. E quando essa separação acontece, né, um filho que sai, vai morar fora, ou vai casar, ou um casamento que se desfaz, ou uma demissão de um trabalho, ou um amigo que a gente se decepciona, etc, etc, etc. São inúmeros os exemplos que a gente pode dar em relação à separação. Logo em seguida tem uma segunda etapa, que é a iniciação. Isso na melhor das hipóteses, porque tem gente que não entende que tem uma costura. Tem gente que não entende que tem uma costura. As pessoas que, na verdade, elas não, no fundo, não são espiritualizadas, elas não percebem que tem uma costura nos eventos. Os eventos não são gratuitos assim. Então, quando essa separação acontece, a gente é convocado a uma iniciação. A uma iniciação, o que significa a profunda compreensão do porquê eu estou, aonde eu estou, como eu estou. E a gente, nesse meio do caminho, é obrigado pelo Dharma, pelo caminho, pela lei, nós sermos guiados por mentores, por mestres ascensionados, mas também guiados pelos sinais mais prosaicos que acontecem, mais ordinários que acontecem
na nossa vida. Quando a gente está na jornada do herói, a gente percebe que não existe o ordinário. Na verdade, dentro do suposto ordinário há o extraordinário. E quando a gente se deixa, com discernimento, com clareza, perceber que esses sinais são a voz do Mestre, nos conduzindo, nos iniciando, porque não adianta você se separar para se separar. Se nada acontecer, se não houver iniciação, se a ficha não cair, se a consciência não ampliar, se você não entender o que você precisa viver nesse processo de separação, o que acontece? Você vai se unir de novo a algo parecido para depois se separar, se unir de novo a algo parecido para depois se separar, ou se unir de novo para algo parecido para não se separar, e aí você acaba sendo fusionado, dragado por uma situação que na verdade não é espiritualmente relevante, que não é evolutiva. Então, essa separação, que é uma demanda da psique, é um instinto que vem de dentro pedindo, olha, vá ao encontro da tua singularidade, da tua diferenciação, implica num processo de iniciação. Porque separar por separar, esse não é o projeto. Essa iniciação no caminho de colocar o ego como um servo do self. Essa iniciação de colocar a personalidade a serviço do ser que é dentro de nós. Essa iniciação de perceber que o mundo, né, é uma mídia da vida, a vida é soberana. Essa iniciação de perceber que todas as escolhas e tudo aquilo que nos escolhe tem um projeto maior para nós que a gente pode chamar de Dharma, quer dizer, o caminho. No tal a gente fala, o tal é o caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. O caminho através do qual as coisas se tornam elas mesmas. Eu posso dizer que o Dharma é a mesma coisa, é o caminho através do qual nós nos tornamos nós mesmos. Isso tudo culmina no retorno, né? Na verdade é um retorno oitavado. Eu tenho um termo, a Terra de Rodar trabalha com um conceito que é ir vindo, ir vindo, ir vindo, ir vindo. Quer dizer, na medida que essa separação é consentida, na medida que essa iniciação é legitimada, é nutrida, é valorizada, a gente já está num outro patamar, já houve uma outra oitava, uma expansão de consciência, a gente se tornou um ser humano um pouco melhor, a gente se transformou num ser humano um pouco mais evoluído. E agora a gente precisa retornar de um outro lugar. É uma outra escuta, é um outro olhar, é um outro silêncio, é uma outra fala. E muitas vezes esse mundo, esse velho mundo, ou ele cresce com o teu crescimento, ou ele rejeita o teu crescimento. Ele recusa o teu crescimento. Isso é muito comum quando pessoas começam um processo de terapia e de busca espiritual, começar a perceber que certas amizades vão ficando para trás. Fulano já não me diz mais nada, porque o meu melhor amigo, outro dia saí com ele, senti que não tinha conversa, não tinha assunto. As coisas mais importantes que eu estava vivendo não dizia respeito a ele. Né? Isso é muito comum. Tem gente que não entende isso, demora a entender. Porque, mas então eu vou acabar ficando sozinho. Não, onde é que estava escrito que você precisava ter 50 amigos? Você pode ter conhecidos, colegas, e se você tiver 3, 4, 5, 6, 7 amigos, cara, você está no lucro, está maravilhoso. Amigo que eu me refiro, aqueles que você pode compartilhar o mais íntimo de você. Você conta nos dedos. Tudo bem, não tem problema, você não tem que conseguir fazer isso com uma multidão. Você tem conhecidos, você tem colegas, né? E você tem verdadeiros amigos. E quanto mais você faz esse processo, né, de separação, de iniciação e de retorno, diminui a quantidade e aumenta a qualidade dos vínculos, a qualidade das relações. Então, eu estou aqui só para lembrar dessa jornada do herói, que ela é longa, como disse, pode ser em 7 etapas, em 12 etapas, em 22 etapas, em várias etapas. Eu trouxe 3 pontos, que não temam a separação. Evidente, se eu não tenho ferramentas, não tenho instrumental, não tenho consciência, não estou entendendo nada, eu sou uma vítima da separação, me sinto magoado, ferido, machucado. Esse não é o caminho. Esse é o caminho de uma pessoa deseducada, desorientada.
Então, mas na verdade, não temam a separação. Essa separação ela leva necessariamente a uma iniciação. Essa iniciação é o fortalecimento dos vínculos entre o ego e o self. E nós temos mentores, tanto desencarnados como encarnados, a maioria dos quais a gente não consegue nem falar que são os nossos mestres, mas são. Às vezes é um bicho, às vezes é uma planta, às vezes é uma pessoa, às vezes é um objeto, às vezes é um livro. E na medida em que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que são atributos do mestre, né? E depois a gente retorna a um suposto velho mundo renovado, que é essa espiral vertical. Cada vez que a gente retorna num outro elo, numa outra vibração, numa outra dimensão. Bem, eu acho que eu queria hoje ser breve e trouxe essa tríade, que é uma síntese da síntese da síntese dessa jornada, que é a jornada humana. Mas eu acho importante frisar isso porque nós temos uma tendência à carência, essa carência ao apego, e a partir daí toda uma dor, um sofrimento, uma tragédia humana gigantesca, um muro das lamentações, um mar de lágrimas por conta de que eu não posso perder aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejei. Eu não posso me separar disso. Tá? Isso é contra a lei, isso é um delito. Tá? Você nasceu só e vai morrer só. Ainda que você nunca tenha estado só. Porque você é uma parte, uma pequena parte, do corpo, da fonte primordial. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Espero que você tenha sido tocado por essa verdade que não é filosófica, não é metafórica, né? Essa é uma lei que acontece pelo menos com tudo e com todos. Separação, a busca da diferenciação, o processo de iniciação tão difícil, tão sacrificial e tão magnífico, e o retorno agora diferenciadamente. Forte abraço, até breve.